nosso quadro agora, personagens bíblicos. A gente escuta falar dos profetas, né? Os profetas que falavam situações, inspirações que aconteceram muito lá no futuro, né, padre? É assim? Sim, exatamente. Tem um teólogo que fala que os profetas são a voz, o olho de Deus no mundo, ou seja, são aqueles mensageiros de Deus, inspirados pelo divino, por Deus, anunciam e denunciam as contrariedades do reino dele, o reino de Deus naquele período, naquela época, né? Bacana. E um período bíblico, né, que nós temos no contexto da época que enalteceu muito, que teve uma crescente presença profética dos profetas, foi no período da monarquia, então que foi suscitado no meio do povo muitos profetas e que tem exemplos de vários profetas na Bíblia, né, como nós conhecemos. Então tem profetas da corte, do povo, mas cada um trazendo esta reflexão de presença do reino de Deus no seu tempo e também denunciando as contrariedades do que propõe Deus no mundo, né? Muito legal, gente. E para dar esse exemplo que o padre está falando, hoje nós vamos conhecer dois profetas. O profeta João Batista e Isaías, né? Exato. O profeta João Batista anuncia o caminho, abre os caminhos, preparem o caminho para isso. Vamos lá na primeira? Vamos. Padre, olha, anunciando o caminho para que Deus venha e nasça nos nossos corações. Então, como que a gente vai fazer aqui? Olha, nós vamos apresentar para vocês hoje algumas profecias. No caso, né, de João Batista, Isaías. Lá, no tempo de Isaías, disse: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Isaías disse isso no capítulo 7, no versículo 14. E aí, né, para falar desse período, padre, quando Isaías disse isso, né, o que as pessoas poderiam pensar, né? Eu acho, antes de tudo, né, a gente precisa entender que o profeta Isaías é um grande profeta messiânico. O que quer dizer isso? O profeta que anunciou muito o Messias, a este Deus presente que vem habitar no meio de nós. Ele que veio anunciando, prefigurando, né, essa presença de Jesus, o Salvador na humanidade. Então, nesse sentido, o livro do profeta Isaías, que é formado por 66 capítulos, extenso, ele pertence aos profetas maiores, que a gente chama, né? O que significa os profetas maiores? São aqueles de maior número de inscritos, são os livros maiores inscritos pelos profetas. Então, Isaías também é dividido por 3 períodos, porque não foi um livro escrito linearmente, sabe, Dani? Ele foi escrito por gerações, por períodos diversos. Então, a primeira fase do livro do profeta Isaías, que a gente chama Isaías, primeiro Isaías, né? A gente é composto pelos capítulos 1 a 39. Então, primeiro Isaías. Depois, o segundo Isaías, de 40 a 55. E terceiro Isaías, de 56 a 66. Então, é um conjunto de textos que anunciam toda esta mensagem do livro de Isaías para todos nós. No caso aqui, nesse versículo que nós temos aqui, vem mostrar para nós que o Isaías vem anunciando esse Messias e que depois é atualizado com Jesus. Então, nesse versículo, de modo muito particular, a virgem conceberá, dará à luz um filho e se chamará Emanuel. Nesse contexto aqui de Isaías, ele colocou no contexto da época do reinado. Esta virgem aqui é a esposa do rei e significa que o filho dela, Ezequiel, que está aqui, ela dará à luz numa geração, numa linhagem geracional. Então, a partir dessa linha geracional, já prefigurada, anunciada por Messias, pelo Isaías, acontece a sua realização com Jesus, que é decorrente dessa geração, dessa dinastia. Então ele não fala de Maria aqui. Não, essa ele virgem fala da aqui, linhagem, exatamente. que vai chegar a Maria. Exatamente. Por isso que depois no Novo Testamento, porque a gente pode virar aqui a plaquinha, vem essa realização daquilo que o profeta Isaías já anunciou anteriormente, que aí é esse daqui, ó, do versículo de Mateus, 1º capítulo. Ela terá um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta, com estas palavras: a virgem conceberá e dará luz a um filho, a quem chamarão Emanuel.
nome que significa Deus conosco. Aqui sim, esta Virgem, aí refere-se à Virgem Maria e também este Emanuel, este Jesus, esse Deus presente, para mostrar que desde a geração passada, Jesus vem percorrendo essas gerações, escolhido por Deus para que pudesse reinar e habitar no meio de nós. Muito bacana, gente. Profetizado por Isaías até a chegada do menino Jesus com Nossa Senhora. Exatamente. Que legal, padre. Adorei. Vamos para o próximo aqui, gente? Vamos para a próxima profecia. Essa profecia também de Isaías. Exatamente. Isso daqui, então, agora pertence, ainda continua no primeiro Isaías, né? Que é do capítulo 1 até 39. Então, nós estamos... esse primeiro, segundo e terceiro Isaías significa o seguinte, que a primeira fase de Isaías vem do nascimento e é o cumprimento do entendimento próprio ministerial da vocação de Isaías. O segundo Isaías, ele vai trazer um contexto do exílio da Babilônia. Então, vem trazendo essa liderança que precisa ser cada vez mais aprofundada, compreendida em favor dos pobres e dos humildes. E a gente fala, né, tão conhecido do servo sofredor, nesse segundo Isaías, o capítulo do servo sofredor, que é o 42, então faz presença ali. E depois o terceiro Isaías, essa terceira fase do escrito, vem trazer para nós esse pós-exílio, ou seja, a importância de formar comunidade de um mundo justo. E voltando então, dessa primeira fase, se abrirão os olhos dos cegos. Então vem trazer para nós esta presença de um Deus que opera milagres, que faz acontecer a vontade dele no mundo e que abre os olhos do cego, ou seja, daqueles que por vezes estão cegos pela fé ou pelo um ritualismo estéril, e não aquele que passa pela experiência do amor de Deus. Então Isaías anunciou anteriormente, trazendo a sua profecia, e cumpre-se no Novo Testamento. Na presença de Jesus, Jesus respondeu-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos ficam curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Ou seja, Jesus é o cumpridor messiânico, ou seja, é o cumpridor de tudo aquilo que Isaías e os profetas anunciaram. É o grande cumprimento das profecias todas, se encontra-se em Jesus. E aqui é a questão da operação dos milagres dele. Então ele cura os cegos, ele faz os paralíticos andarem para mostrar justamente essa presença de um Deus vivo e verdadeiro e que oferece todas as graças possíveis para que a gente possa fazer do reino de Deus aqui na terra. Padre, inclusive tem uma passagem que as pessoas perguntam para Jesus, por que esse está cego? É para pagar os pecados dos pais? E aí eles respondem, né, que não, que é para mostrar que Jesus é o grande Messias, é ele que realiza os milagres e é a partir dele que vem a salvação. Exatamente. É uma maneira de mostrar para o povo, de modo muito especial, que Jesus é este Deus, este Verbo encarnado e que Deus opera esses milagres para mostrar que ele é o Salvador da humanidade, né? Muito bom. Padre, e agora a nossa terceira passagem aqui, da terceira profecia que nós estamos apresentando hoje, também aqui de Isaías. Eu acho que é interessante também a gente fazer um adendo que Isaías ele é muito presente nesse tempo do Advento, porque justamente por ser esse profeta messiânico, de anunciar esse Messias que vem. Então por isso que nesse tempo do Advento é muito importante a figura de Isaías na nossa vida. E aqui uma outra designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, né? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte. Então, nesse sentido, nessa prefiguração, nesse anúncio de Isaías, vem mostrar para nós que a morte em si, para Deus, não é o fim, né? E pelo contrário, nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da morte que tem controle sobre a morte, porque opera a ressurreição e a esperança. E nesse sentido, todos nós estamos destinados a esta morte, essa sepultura, que vem trazer esse sinônimo para nós de sepultura para a morte, né? Nesse Padre, cultivo. E aqui Mateus revela isso. Exatamente, que aí
atualização do Novo Testamento. José tomou o corpo envolvendo num lençol limpo e o depositou em seu sepulcro novo, que tinha mandado abrir na rocha. Depois rolou uma grande pedra à entrada do túmulo e retirou-se. Para os israelitas, a sepultura era um ato muito importante, sabe, Dani? Então, nesse sentido, vem mostrar para nós de que este Deus, ele considera toda a representatividade da vida e também da morte, e controla a morte e controla a vida. É este Deus presente, é este Deus vivo, verdadeiro, que opera milagres na vida de nós. Então, nesse sentido, é interessante perceber que teve a representatividade de um servidor, José de Arimateia, que era rico e que também envolve o corpo, cuida do corpo, que era a única maneira de agradecer a Deus pela presença daquela pessoa no mundo, né? Padre, a próxima profecia de Isaías 25, versículo 8, tragará a morte para sempre? É justamente fazendo alusão à anterior de Isaías, dizendo para nós que esta morte, ela é conduzida, ela é controlada e oferta vida diante de Deus, né? Ou seja, trazer a morte é dizer que Deus é o Senhor da vida, é o Senhor de tudo que acontece no meio de nós. E aí, atualizando para o Novo Testamento, Padre? Então, Lucas vem trazer para nós, no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Acharam removida a pedra que fechava o sepulcro, entrando, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Veja que vem trazer esse sinal da morte, que não é o fim, é um recomeço de uma nova esperança, da ressurreição do Senhor. Por isso, esse sinal da morte que Isaías prefigurou, para dizer para nós também que não compensa fazer o mal para ninguém, né, meus queridos? Porque todo mundo temos esse caminho da esperança da ressurreição. Graças a Deus. Agora, falando de João Batista, nós trouxemos aqui alguns elementos. Ele é o percussor, ele que anuncia o caminho, né, Padre? Falando aqui de alguns elementos. O primeiro que a gente vai falar que é o pano roxo. O que significa? Então, esse pano roxo significa para nós a vida austera, a vida de poder, a gente nesse tempo do advento, ser mais sensíveis a essa espera do menino Deus que vem. Então, nesse sentido, nós sermos mais sóbrios para viver uma vida ainda mais concentrada à espera do Deus menino. E a concha? A concha representa João Batista, nada mais é porque aquele que batizou, Batista. Então a concha representa esse batismo que ele fazia, representando esse batismo como sinal, como presença de uma comunidade de Cristo, né? E a cruz e a flâmula? A cruz e a flâmula vem mostrar para nós, então, que este Deus menino presente no meio de nós é o Cordeiro imolado. É Ele o princípio e o fim de tudo aquilo que João Batista pré-anunciou, que foi o precursor de Jesus, né? Que bacana, viu, Por isso Padre? o cordeirinho também, que representa esse Jesus, esse cordeiro, que João Batista veio ser esse mensageiro, esse instrumento de Deus para a vinda de Jesus. Que maravilha, viu, gente? Olha, aprendemos muito hoje, especialmente para falar sobre essa preparação e desses profetas, né, que anunciam a vida.